Autoconhecimento prático. Como não pirar? Gente, esse tema é de extrema importância que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Inclusive, esse tema ele tem a ver até com a essência do canal, de por que esse canal existe. Porque eu tô nesse processo profundo de autoconhecimento, de estudo, já fazem quase 10 anos. E nesse processo eu já tive ali no limiar da loucura muitas vezes. E eu preciso confessar isso para você. A linha entre a sanidade e a loucura ela é muito tênue, muito fininha. E eu vou falar um pouquinho sobre isso para você e como você caminhar nesse caminho reto, consciente, com a mente firme, vivendo de forma prática, sem enlouquecer. Se você tá com pressa, não assiste esse vídeo agora. Te recomendo a deixar na sua lista de assistir mais tarde ou salvar para assistir depois. Ele vai ser um conteúdo um pouquinho mais denso, tá? Aqui eu já falei, os vídeos são sem cortes, então eu vou trazer de verdade um pouco da minha experiência, da minha alma, de maneira bem profunda para você entender. Mais profunda que os outros vídeos que são mais curtinhos, tá? Nunca vou trazer vídeos aqui, pelo menos por enquanto, vídeos muito longos, tá? Você vai até entender isso por quê. Vai ter a ver com o que eu vou falar aqui pra você, tá bom? Então, se tiver com pressa, assiste esse vídeo depois, porque ele vai ser um pouco mais longo. E também peço que você assista ele consciente, presente. Alguns vídeos dá pra gente assistir enquanto faz outras coisas. Eu já falei que eu sou mulher e eu sou mãe. Às vezes eu tô lavando uma louça, assistindo um vídeo, vendo um conteúdo, e tem alguns vídeos que eu preciso parar pra assistir, né? Principalmente aqueles que são importantes, que eu considero que eu preciso realmente absorver aquele conteúdo. Então, pra você que começou ou já tá no processo de autoconhecimento e tá sentindo que vai pirar, que vai ficar louco, porque é tanta informação que você já descobriu sobre você, tanta informação que você descobriu sobre o universo, sobre o cosmos, sobre espiritualidade, sobre o universo, tantas teorias sobre quem você é, sobre o que as coisas são, sobre quem é Deus. E às vezes a gente sente uma angústia tão grande que parece que a gente vai realmente enlouquecer. E eu digo para vocês, alguns enlouquecem. Sim, alguns enlouquecem. Existem alguns fatores que você pode observar para que isso não aconteça, tão importantes, que se alguém talvez tivesse me informado disso antes, eu teria menos vezes ter chegado à beira da loucura, tá? Inclusive muitos nem sabem, muitos dos meus familiares às vezes até sabem porque às vezes percebi algum comportamento estranho meu, mas assim, eu já tive, é até difícil às vezes a gente assumir isso, né? É uma coisa onde a gente traz a nossa vulnerabilidade, mas eu já falei aqui no meu vídeo inicial, se você ainda não assistiu, vá lá assistir para você entender o porquê que esse canal existe. Eu tô a serviço do amor, da vida e da verdade. Então não tem como eu chegar aqui para você contando uma mentira ou mascarando algo. Então, como eu disse para você, a linha é muito tênue. Engana-se quem acha que está muito são, que não pode enlouquecer, assim como engana-se aquele que está louco que acha que não pode se recobrar a sua sanidade, porque isso é possível, sim. Mais do que com técnicas, mas com conhecimento, com consciência, na verdade. Porque o conhecimento, às vezes, são informações que você está aglutinando aqui. Já a consciência é uma verdade que está internalizada. Além dela estar na sua mente, ela já está aqui no seu coração, ela já faz parte do seu ser, ela já foi experimentada, experienciada. Inclusive, este é o ponto primeiro e principal. O excesso de informações pode te enlouquecer. Existem várias coisas que podem te enlouquecer, tá? Eu vou ficar aqui priorizando aquelas que têm relação com o processo de autoconhecimento, tá bom? Nesse processo de descobrir a si mesmo e as coisas do universo. Então, o excesso de informação ele te deixa louco. Porque você aprende, nem aprende, né? Você consome, você lê, mas não experimenta, não vive nada. Então, o nosso cérebro ele vai ficando com uma carga muito grande de informação e elas vão ficando acumuladas. É um acúmulo mesmo, por quê? Porque elas não estão sendo transformadas em experiências para aí sim virarem conhecimento, virarem vida, virarem consciência, experiência, que aí sim é transformador. Enquanto elas estão ali só no nível mental, é cheio, é tumultuado e elas vão ficando entulhadas. E é um processo muito doloroso, porque começa a te dar um cansaço, não só físico, mas te dá um cansaço desculpa, um cansaço corporal. Além desse cansaço tão profundo, ela começa a te dar às vezes uma tristeza,
uma apatia, porque é tanta coisa se você não sabe por onde começar, nem o que fazer, aí você não começa nada. Você pode inclusive entrar num processo depressivo por tanta informação. Outra coisa que te ajuda a entrar nesse processo é agir e falar demais. Algo que eu sempre preciso policiar em mim, porque eu falo muito. E eu sou muito da ação. Fazer, 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 fazer. Às vezes nem saber por quê, então isso vai estimulando a ansiedade. Então você entra num fazer antes de ser, na ação o tempo inteiro, na falação o tempo inteiro, que você começa a ficar esgotado e essas coisas todas vão propiciando o quê? A sua mente de pirar, de estafar, de chegar num ponto onde ela não dá conta mais de tanta informação, que ao mesmo tempo é tanto vazio, de tanta ação, mas pouca essência, pouca escuta interna. Antes de fazer, antes de falar, antes mesmo de pensar, você precisa ser. Só que para isso você precisa se conhecer, saber quem você é. E às vezes isso pode parecer tão complicado, você acreditar que precisa de ler muitos livros, fazer muitos testes, muitas técnicas, muitas terapias, muito estudo. Porque nós estamos acostumados a acreditar que tudo precisa ser difícil, grande, problemático, extenso. E aí a sua vida começa a apoiar essa sua crença e você começa a viver experiências que comprovam essa crença sua. Quando é tão simples, mas tão simples, que chega a parecer absurdo. De tão simples que é. E não quer dizer que é simples, que é fácil, porque a gente tem a mania de dificultar, então acaba sendo difícil para nós humanos, nessa sociedade que a gente vive, com as crenças que a gente tem, parar, fechar os olhos, respirar, olhar para dentro, sentir a sua essência, se perguntar quem eu sou de verdade, e escutar, às vezes escutar o nada, o silêncio. Se você não sabe, é a vida dual, ao mesmo tempo que você é tudo, você é nada. E encontrar o equilíbrio é encontrar a existência coesa da sua consciência. Sabe qual que é o caminho reto, o caminho estreito que as escrituras falam? O caminho reto, estreito, difícil, que é a linha tênue entre a sanidade e a loucura. É você consciente do momento presente, aqui e agora, que eu já falei em outro vídeo, se você não assistiu, assiste o vídeo que eu falo quem é o aqui e agora, que o aqui e agora, o que é o aqui e agora. Sabe? Esse caminho do meio, esse lugar reto, é o lugar onde você está presente, onde você está ciente, consciente de quem você é, de quem é o seu ser. Não o seu self, a sua identidade aqui, mas a sua essência divina, mais interna, mais profunda, aquela que não morre, aquela que não muda, aquela que não passa, que é a sua divindade interior, é o Criador dentro de você. Quando você tem consciência dessa existência, desse seu ser, é nesse lugar que você encontra a paz. É nesse lugar que reside a tua vida plena, que reside a tua consciência, que reside o silêncio e a paz. É nesse lugar que não se enlouquece, é apenas nele. Porque qualquer um dos extremos, para cima ou para baixo, você alcança a loucura com muita facilidade. Porque o excesso de identificação, de identidade, de ego, de arquétipo, de personalidade, eu sou aquilo, eu faço aquilo, minha profissão, o excesso de ego te leva lá pra cima. E isso não te traz consciência, não. Isso te leva à loucura. Assim como a falta de pertencimento, de identidade, de ambição, de vida, né, apatia, ela também te leva a esses estados de loucura, de confusão mental. E aí muitas pessoas falam assim, então é o quê? A meditação? Tem gente que acha que meditação é uma prática só. É parar e ficar aqui meditando. Inclusive existem várias técnicas e várias formas de meditar. Mas a meditação, sobretudo, é um estado de espírito, de mente,
que você vai alcançar sempre que precisar. Na verdade, é um lugar que você vai desejar ficar. Você só vai sair de vez em quando. E às vezes, para você alcançar esse lugar, no momento que você tá, nesse mundo caótico, é fechando os olhos. Para você parar de olhar para o externo e olhar para dentro de você. Às vezes é respirando. Você está tão agitado que às vezes você não está conseguindo nem respirar, nem oxigenar o seu corpo e o seu cérebro. Então, às vezes é necessário fechar os olhos, às vezes é necessário calar a mente, respirar. Mas quando esse estado, ele passa a ser o seu estado, ele é automático, nem sempre você vai precisar fazer isso. Vai ser como se fosse um botãozinho que você liga na sua mente. Como eu falei, é simples. É só um botãozinho mesmo, porque ele é um estado de consciência. Mas nem sempre é fácil, porque a gente está o tempo todo querendo apertar vários botões. A gente quer um painel de controle amplo, cheio de botões e de comandos, enfim. Eu quero A, eu quero B, onde você pode escolher, onde tem cor. A gente quer um negócio complexo. A gente quer grandeza. Quando a simplicidade, quando a mágica está na simplicidade, num simples botão, que nem é necessário apertar, que você pode acessar com a sua frequência, para você acessar o seu estado interno, para você baixar a guarda, para você estar presente e conseguir olhar as coisas com consciência. Isso é o primeiro de tudo. Depois você vai observar que nesse processo você vai se ver com vários conteúdos, com várias teorias, com várias informações sobre você, sobre o cosmos. Mas sabe onde está a resposta verdadeira? Aqui dentro. Então você pode ler muitos livros, estudar, fazer cursos, técnicas, mas a resposta está aí dentro. Então o que você precisa de verdade não é descobrir a resposta, não é encontrar, é se reencontrar, é relembrar, porque a sua essência e o seu ser sempre sabem. Então eu dou uma dica para você. Tem 10 anos que eu tô nesse processo de autoconhecimento, mas uns 15 que eu estudo sobre tudo que você pensar, sobre todas as teorias, sobre a realidade, enfim, sobre espiritualidade. E assim, a gente vê e lê cada teoria, cada coisa absurda, simples, que contraria. Às vezes você lê, você tá num raciocínio, faz todo sentido, aí você lê o outro, não tem nada a ver, mas aí você acha, mas também faz sentido. Aí você não sabe que teoria, sabe, que aspecto sobre você que você olha, enfim, aí começa a ficar fissurado nas informações. Tenha um filtro. Você lê, você estuda, e tudo que você lê, você estuda, ou você faz e experimenta de técnica, de terapia, não importa. Silencia, olha para dentro de você e sente se aquilo ressoa com você. O seu coração sempre sabe, mas a sua mente é que faz inúmeras objeções. É a mente que fala, mas e se? Mas eu tenho medo, mas eu tenho insegurança, mas eu tal coisa, mas aquilo é a mente que tem mas, é a mente que tem si, o seu ser. Seu interior sempre sabe. Então escuta aquilo que vem primeiro, que vem sem julgamento, que vem da tua intuição, do teu âmago. Escuta. Sabe quando você tem um desejo, um sonho, você pensa assim, ai que vontade daquilo? E diz assim, você sente até o seu corpo vibrar com aquela vontade, vem lá do seu ser. E aí a sua mente fala assim, mas você não merece isso. Mas você não pode, mas você não consegue. Mas isso depende disso e disso. A mente começa a colocar milhões de empecilhos, porque sua mente está ligada ao seu ego. Agora, seu ser tá ligado à tua essência, então ela sabe, então aprende a escutar. Isso que a gente foi ensinado a não escutar. Inclusive, eu vou fazer um vídeo pequeno, mas específico sobre isso. Por que nós não escutamos o nosso coração, a nossa essência? Onde que nós aprendemos a não escutar? Então, voltando para esse estado, onde que o seu ser sabe tudo, quando você for ler alguma coisa sobre você, quando você for estudar alguma coisa sobre o universo, silencia, para, escuta, isso ressoa comigo. Eu sinto que isso é verdade, não é só eu sei. Eu sei é quando você sente, não é só eu penso que isso é verdade, ou eu acho que isso é verdade. Eu sinto que isso é verdade, vai passando pelos seus próprios filtros internos que tudo sabe, acessa essa verdade dentro de você. E aí você vai ver que não tem tanta confusão ou loucura. Porque o seu ser sabe o caminho. Você está aprendendo a
caminhar este caminho. Então, silencia, escuta. E aí sim, entende. E aí sim experimenta para aquilo se tornar uma verdade para você. Não fica saindo a torto e direito também, não. Outra coisa que eu aconselho, a escolher temas para você estudar. Eu já estudei, 10 temas no mesmo período. Aí de manhã era um vídeo de uma coisa, de tarde uma aula de outra, à noite uma terapia, uma vivência. Aí no meio disso uma conversa com um amigo sobre inúmeros temas diferentes, inúmeras coisas. E aí minha cabeça ficava louca. Aí uma estava falando sobre a teoria da relatividade, outra sobre o tempo, outra sobre traços de caráter, outra, sabe? Milhões de coisas ao mesmo tempo. Minha mente, coitada, não consegue nem focar. E aí, se bobear desse jeito, nem assim eu consigo ouvir meu ser, porque é tanta informação para ele dissertar, para ele discernir, para ele escolher, né? Haja ser para dar conta disso. Então, tente levar seu estudo por temas. Sabe como é que eu levo os meus estudos? Estou falando uma coisa minha, que pode ser uma dica para você, mas não quer dizer que vai surtir efeito. Você vai ter o seu jeito de estudar. Estou te dando aqui possibilidades. Comigo funciona assim, até hoje. Eu sou muito. Eu recebo muitas comunicações do mundo espiritual através de sonhos. Então, o Criador fala comigo, eu sinto coisas que vão acontecer, eu sonho com coisas que eu preciso estudar. Então, eu acordo sempre com temas. Sabe, às vezes eu sonhei com alguma coisa, e principalmente quando os meus sonhos são reais, que é, sabe aquele sonho que parece que você viveu, que você acorda com a sensação no corpo? Aí eu já sei, então tenho que estudar sobre isso, já sei qual que é o tema que eu vou levar. Como que eu troco de tema? Quando eu já li tudo aquilo que eu podia, eu estudei, experimentei tudo aquilo que eu podia sobre aquele tema, ou quando o outro me vem, mesmo que aquele não tenha terminado, porque às vezes eu entendi, olha, minha mente aprendeu um pouco sobre aquilo. Às vezes ela não está preparada ainda para aprender tudo, porque a nossa mente é assim. Você não consegue ensinar álgebra para uma criança de 2 anos, mas palavrinhas você consegue ensinar. Né? Então a nossa mente ela vai expandindo, a gente vai tendo condições de aprender novas coisas, porque antes aprendemos outras que são base. Então eu respeito isso. Às vezes eu não aprendi tudo sobre um assunto, mas aprendi o suficiente. E aí vem o sonho com outra coisa. Aí eu falo, então é hora de trocar de assunto. Eu vou estudar mais sobre outra coisa. Se eu sentir, eu volto naquele tema de novo. E eu também observo as sincronicidades. Quando eu sei que o Criador quer muito que eu me aprenda, que eu estudo sobre alguma coisa, aquele assunto começa a vir para mim em tudo. Eu abro o celular, tem aquele tema. Um amigo me liga e me fala sobre aquele tema, porque eu tenho muitos amigos que eu converso sobre coisas espirituais, eu sou muito grata ao Criador por esses amigos. Depois eu posso contar como é que esses amigos chegaram na minha vida e como é que podem chegar na sua vida também se você sente sozinho. Se eu esquecer, vocês me lembram aqui nos comentários de eu gravar esse vídeo falando sobre isso, que é muito bom ter amigos que a gente pode conversar sobre essas coisas. Inclusive esse canal tá aqui pra gente poder trocar. Então, às vezes aí um amigo vem e me fala sobre aquele assunto, eu tô na rua, leio uma palavra que tem a ver com aquele assunto, aí eu falo, opa, já entendi que o Criador e o Universo querem me dizer algo e que eu preciso talvez olhar para isso aqui que estão me chamando o tempo inteiro. E aí eu paro e começo a estudar sobre aquele assunto, às vezes paro um outro que eu tava estudando para não ficar muitas coisas e vou estudar aquilo outro. Então é uma recomendação que eu faço para você, que você tenha alguma técnica, algum jeito de fazer uma guiança nos seus estudos, ou então anota numa agenda todos os tópicos que você quer, que você tem curiosidade, e vai estudando um a um com calma. Aí conforme você achou que foi suficiente, você vai ticando, né, aquele conteúdo, vai para o outro. E eu tô dando essa respirada aqui porque terceiro conselho, vai com calma. A gente tem sede, eu não sei você, eu sempre fui faminta, como se tivesse um buraco do tamanho do mundo no meu coração e no meu âmago. Um desejo louco de conhecer a mim mesmo, de conhecer o universo criador. Algo assustador, era uma fome de alma. E eu muito gulosa, além de querer muito, querer tudo ao mesmo tempo, querer rápido. Eu quero estudar sobre isso hoje, amanhã eu já quero saber sobre aquele assunto, semana que vem já quero estar expert naquele outro. E assim, sem parar. Mas é sem parar mesmo, porque se tem uma coisa que eu faço com alegria e com prazer, é estudar e falar sobre espiritualidade e autoconhecimento. Esse negócio que dá um tesão na minha alma, é isso. Eu adoro assim mesmo. Sabe, é a minha verdade, é o que minha alma vem manifestar aqui, eu não tenho dúvidas disso. Só que aí eu queria fazer com pressa, rápido, sabe? Queria aprender coisas que às vezes eu vou levar anos, aprender uma semana.
E não é assim. Meu próprio ser começou a me policiar, a me ensinar. Porque quanto mais você se conhece, você começa a aprender a ouvir o seu ser e as necessidades que ele tem. Ele tá sempre te falando. Mas às vezes a gente não sabe ouvir. Ele te fala com uma doença, com estafe, com um sentimento, com um arrepio. Ele te fala de várias formas, com pensamentos, com sonhos. E eu não sei ainda ouvir tudo, mas já aprendi a ouvir muito do meu ser. Então ele já me avisa. Desde devagar. Menos. Tá muito rápido. Tá conteúdo demais. Tá com muita ansiedade. Desacelera. Cadê a consciência? Cadê você consciente aqui agora, o momento presente, o caminho reto? Você tá querendo desviar, mas o caminho é estreito. Então você bate para um lado, bate para o outro, você tem que voltar, ele é estreitinho. Então meu ser vai me policiando e eu vou me deixando ir por esse fluxo do meu ser. Pela minha essência, que eu aprendi a acreditar nela, porque antes eu a negava. Então eu vivia num estado constante de agonia, de tristeza, de confusão, de dúvida e de loucura. Então aqui já vai quinto ponto, eu já não errei nessa minha conta. Não ouvir a si mesmo, não respeitar você, seus desejos, suas vontades, seus limites, seu entusiasmo te leva à loucura. Não faça as coisas porque alguém diz que você tem que fazer. Porque o sistema decreta assim. Quando eu falo sistema, eu tô falando de vários, tá? O sistema em que a gente vive, o mundo que a gente vive, essa matrix. Ou que alguém me disse, ou que eu acho que eu tenho que fazer. Se você vive assim, eu te digo, você não vive, você sobrevive. É um mundo de tristeza e de angústia que leva à loucura fácil e rápido. Viver em função dos outros. Viva em função de você mesmo, da sua alegria, da sua satisfação. Aí é claro que tem uns extremistas, que tem gente que adora ser extremista. E aí tem uns extremistas que vão falar, então se o outro quer matar, ele tem que matar. Gente, bom senso, por favor. Tô falando pra você escutar seu ser. Essa pessoa que tá querendo matar alguém, ela não consegue ouvir o ser dela. Ela tá imersa numa mente doentia. Então ela tá ouvindo a mente. Quem fala pra ela matar, mata, 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 não é o ser dela. Não é a essência divina dela. Quem fala pra ela matar, 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 não é nem o corpo dela. É a mente doente, cheia de informação, que ela mente já adoeceu. Quando você fala assim, mas meu corpo me diz prazer, 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 é o seu corpo. Tô falando da sua essência divina, que ela pode e deve controlar o seu corpo. E aí sim você vai entender a mensagem que o seu corpo está te mandando, porque o seu corpo está sendo orientado pela sua essência divina. Não um corpo orientado por sua mente, porque aí a mente fala, eu quero prazer, prazer, prazer. Seja qual ele for, matar, roubar, comer, transar, enfim. Sua mente vai dizer inúmeras coisas para o seu corpo. Agora, o seu ser vai dizer somente coisas sábias para o seu corpo. Então, quando você ouve o seu ser divino, um ser divino nunca quer matar, nunca quer tirar a vida de ninguém. Pelo contrário, o seu ser divino ele quer a vida para você e para o seu próximo. Sabe por quê? O seu ser divino sabe que você e ele são um só, que não existe separação, que a separação é uma ilusão. Que quando o outro está ferido, você está ferido também. Você vive no mesmo ambiente que esse ser, que esse outro ser. Quando você olha para o universo como um todo, ele é um só. Nós também já falamos sobre isso aqui. Então, o seu ser divino, ele sabe que o outro também é parte dele. Nós somos o quê? Órgãos de um mesmo corpo. Então, o seu ser, ele sabe que o bem do outro é o seu bem. Então, o seu ser nunca vai desejar o mal para o outro. Então, vai mergulhando dentro de você com paciência, com calma, com consciência, com verdade, com amor, com desejo genuíno. Que você vai aprender a ouvir seu corpo e vai saber que ele é orientado pelo seu ser. E aí o seu ser vai dizer aonde você está exagerando, como é melhor você levar as coisas. E aí sim você vai conseguir ser direcionado por aquilo que te dá prazer, alegria, satisfação, que é um nível superior do que a alegria e o prazer. Que aí sim você vai conseguir fazer aquelas coisas que te dão entusiasmo, que fazem bem para você, que fazem bem para todo mundo que está à sua volta. Não tem como algo que faz realmente bem a você não fazer bem para quem está à sua volta. Não existe isso, é neutro, não vai fazer bem nem mal, não. Se faz bem para você, vai fazer bem para quem está à sua volta, porque você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, aprenda a escutar o seu ser, a sua essência, a silenciar a sua mente.
Neste lugar também de calma, de fluxo, de verdade, é que reside a verdadeira sanidade. É nesse lugar que você percorre o caminho do meio. Então é esses, gente. O vídeo já tá aí com, deixa eu ver aqui, com quase 25 minutos. Eu não vou estender mais, porque se você observa, os meus vídeos são mais curtos, tem 5, 10 minutos, alguns têm menos de 1 minuto. Porque eu quero trazer conteúdos objetivos. Justamente para você, eu até falei por que eu ia falar, de não falar sobre assuntos tão densos. Para você não encher a sua mente com mais uma coisa. Então, meu objetivo aqui é que você experimente essas coisas que eu disse. Porque o que eu disse aqui não são só informações, elas são possíveis e passíveis de experimentação. Que eu te dei dicas práticas sobre anotar, sobre as coisas que você vai estudar, sobre diminuir o ritmo, sobre escolher um tema, sobre não ter excesso de informação, sobre escutar o seu ser, sobre silenciar a sua mente. Então, são coisas que é possíveis de você experimentar. E para esse conteúdo não se perder nessa imensidão, eu te peço, por favor, é um pedido para mim e para você, porque nós somos um. Experimenta, exercita essas coisas, principalmente você que está muito atordoado, para você saber que é possível você seguir consciente, acessando o aqui e agora, vivendo a intensidade do autoconhecimento, da espiritualidade, sem enlouquecer. Tá? Eu vou fazer outros conteúdos sobre isso, vou falar como acessar a mente consciente, vou falar sobre aqui agora, inclusive eu tenho uma metodologia que assim, recebi como insight, que ensina de forma muito simples a como você acessar o estado de presença que você sempre tá, mas que muitas vezes não está consciente dele, tá bom? Mas queria deixar aqui também, muitos vídeos eu nem falo, mas nesse tema eu acho que é importante eu falar. Se você tá nesse processo, tá muito angustiado, tá muito difícil para você, sozinho, eu sou terapeuta e conselheira de autoconhecimento. É isso mesmo, bem específico, porque eu não tô aqui para tratar de milhões de coisas, nem de saúde mental, tá? Tô aqui para te ajudar, você que tá no caminho do autoconhecimento. Porque eu passei por esse caminho, como eu falei, estive à beira da loucura várias vezes. E eu sei o que é isso. E eu sei a dor. Eu até me emociono, eu sei a dor que é isso. E eu sei como é difícil sair desses lugares, desses estados mentais tão profundos de confusão. Então você mulher, que tá nesse processo de autoconhecimento, você tá confusa, tá com dificuldade, sente que precisa de uma ajuda, porque não é sempre que a gente precisa de ajuda do outro, às vezes a gente dá conta sozinho. Que maravilhoso, eu dei conta várias vezes sozinha. E muitas vezes eu não dei, eu recorri a amigos, a terapias, a terapeutas, a técnicas, mas acima de tudo sempre a mim mesma. Porque sou eu que dou permissão para o outro me conduzir também, me ajudar. Então, se você tem essa permissão no seu coração, que é um acompanhamento, que é um aconselhamento mais perto, quer aprender algumas técnicas, quer aprender a sossegar sua mente, ou você também que quer se conhecer um pouquinho mais. Para quem não sabe, eu faço um mapa numerológico cabalístico da mulher divina. É um mergulho profundo para você saber as energias que circundam a sua vida, que tem a ver com o seu nascimento, com a sua data de nascimento, com o seu nome completo. Pode me procurar aqui abaixo, tem os meus contatos, você pode entrar em contato comigo. Só clicar no link que está aqui embaixo, que é um Linktree, né? Linktree barra Mulher Divina, se eu não estou enganada. Clica nesse link que está aqui abaixo, você pode agendar comigo, ou você pode também clicar para poder saber um pouco mais como é que funciona o meu atendimento terapêutico, meu aconselhamento, ou o mapa numerológico cabalístico. Inclusive para as mulheres que fazem mapa comigo, não sei se tem alguma assistindo esse vídeo, eu falo para as mulheres, o mapa é mais de 40 páginas sobre você. E o diferencial que eu quero trazer para essas mulheres não é simplesmente saber como usar aquela informação. Porque a obesidade mental, muita informação, adoece mesmo. Você tem que experimentar, viver. Tudo que você acredita que sabe. Para então você saber se sabe mesmo. Porque aí você experimentou e viveu, aquilo virou verdade. Tem sentido para você. Tá? Esse que é o caminho verdadeiro do autoconhecimento. Não é saber, é viver, é experimentar. Isso é a beleza. É a alegria deste caminho verdadeiro.
tá bom? Então, se você sente que precisa dessa ajuda, está muito difícil para você, ou se você quer um aconselhamento, né, de como melhorar esse processo de autoconhecimento, às vezes você não tá pirando, mas quer um aconselhamento para poder continuar caminhando, é só entrar em contato comigo. Vou ter uma alegria grande em poder servir a você. Essa também é uma das formas que eu sirvo, além dos vídeos gratuitos aqui no YouTube. Mas uma forma de eu servir, de eu viver minha missão aqui na Terra também é trabalhando com isso, né? Podendo atender terapeuticamente mulheres que estão nesse processo. Obrigada pela sua atenção do vídeo até aqui. Espero que ele possa ter te auxiliado nessa caminhada. E eu peço que, se você sente no seu coração, se ressoa aí, compartilhe aqui nos comentários a sua experiência, o seu insight, uma dica. Enfim, se você gostou ou não gostou do conteúdo, vamos continuar trocando aqui. Obrigada, um abraço.